ninguém cobra depois. É como o É, Rodrigo é. Silva Você pode defendendo a Ellen errar. Eu White. nunca vi isso. Você pode errar a data de boa E que depois depois fica, eles vida dão um que segue. jeito. Eles dão um jeito. A Ellen White dos Adventistas marcou também. Ficou todo mundo esperando. Jesus não veio. Aí ela desenvolveu uma teologia alternativa. Não, ele veio sim. Tanto quanto os testemunhas de Jeová, que fizeram a mesma coisa. Aliás, eles têm uma certa genética semelhante em alguns aspectos. E aí disse, não, ele veio sim, só que ele não apareceu. Ele entrou no santuário celestial e ele está examinando os livros da vida de cada um de nós. É um negócio não é nem de medievalismo, é de um reducionismo imbecil e completamente retardado, que você tem que ser fanático por aquela crença para Que você conviver ia com um falar negócio desse. do Rodrigo Silva? Uhum. Que você ia Oi? falar? Que você ia E eu ia comentar sobre dizer o que Rodrigo ele Silva? também, ele defende a Ellen White, ele só não consegue explicar todos esses furos. Como ele é arqueólogo, mas ele defende uma teologia que diz que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás. Aí não dá nem para fazer arqueologia com um mundo que só tem 6.000 anos de idade. Até Jericó, lá em Israel, é mais velha do que a criação do mundo, que tem Ah, 10.000 anos de idade, a Jericó. ele O segue a Homo linha do universo. sapiens, Eu não o sabia que ele Homo do acreditava nisso. Carmelos. Oi, desculpe. Eu não sabia que ele acreditava nisso, universo jovem, né? Ele crê, entra aí na internet e vê. Ele fala isso. Quando ele está pregando para adventistas, ele fala isso. Quando ele está em podcast, é que ele se desvia para lá, se desvia para cá, não sei o que e tal, senão ele perde o público todo, porque é um negócio obscurantista. Mas o pessoal, mesmo quando ouve pregando para adventistas e dizendo que, por exemplo, Jesus era o arcanjo Miguel encarnado, ele diz isso. A Ellen White dizia isso. E os adventistas antigos dizem isto. E como ele é também professor de teologia, arqueologia e de outras coisas nos seminários adventistas, ele diz isso para aqueles meninos que não sabem de nada. Mas quando os garotos começam a aprender alguma coisa, olha, vão embora, como o Tiago Arraes, como Alan Gentil, como o Gonçalves, que é um querido que também foi embora, e dezenas de outros que se evadiram de lá porque não suportavam a mentira doutrinária daquilo. Quando o cara começa a estudar o Novo Testamento, ele verifica que não tem cronologia nenhuma para a volta de Jesus. Quando Jesus disse: Quando vides o abominável da desolação sentado no lugar santo, quem vê entenda, ele já estava aludindo a uma profecia cumprida. Hum. Em Antíoco Epifânio, que invadindo Jerusalém se sentou no lugar santo, imolou um porco no altar. Então aquilo já era uma profecia cumprida muito antes de Jesus nascer. Tem profecias bíblicas que se cumpriram aqui, mas todas elas quase têm superdimensionalidade projetada. Então, muitas delas se cumprem em ocasiões crescentemente, como o Apocalipse. Tem uma dimensão do Apocalipse que foi completamente exaurida nos dias do João do Apocalipse, exceto pela volta de Jesus, que é o que projeta o Apocalipse para o futuro. Mas em cada nova geração, os mesmos fenômenos apocalípticos, que para você entender bem o Apocalipse, você tem que entender que ele apresenta uma quantidade enorme de fenômenos arquetípicos que se repetem de geração em geração. E eu costumo dizer que a história avança num tempo linear, no espaço-tempo, que cresce na perspectiva de uma espiral que vai aumentando, Boa, boa. vai aumentando. É como quem está numa Inclusive, escada espiral.
que começa Inclusive, estreita. esse conceito que você está usando é reconhecido pela sociologia. Bom, eu não sei se é, eu sei que fui, na minha mente nasceu de dentro de mim. Eu não me servi de nenhum sociólogo histórico, de nenhum historiador, de ninguém. Para mim era óbvio, lendo o Apocalipse foi que eu depreendi esse significado, e lendo a história foi que eu depreendi esse significado. E bem bom para a sociologia se ela concorda com isso, mas eu aprendi isso na Bíblia. Aprendi isso lendo o Apocalipse, lendo a história da igreja e vendo que ela cresce numa espiral crescente. Como eu cresci num casarão que ligava o primeiro andar ao quinto andar através de uma escada de argelim, e você podia entrar aqui embaixo e ela ia ficando um pouco mais larga à medida que subia, você via do segundo andar coisas mais amplas do que a do primeiro, e do terceiro, e do quarto, e do quinto, sucessivamente. Assim é a percepção histórica que o Apocalipse me oferece. Teve um tempo que eu ia estudar o Apocalipse e eu abria uma quantidade enorme de livros e de eruditos na minha frente, ficava checando tudo. Hoje em dia eu leio o Apocalipse sem precisar de um sequer de um outro livro. Primeiro, porque a memória histórica de tudo que interessa, do ponto de vista da amarração e da contestação ou da convalidação do livro, já está mais do que absorvida em cada poro do meu ser. E, em segundo lugar, porque o Apocalipse se tornou um livro que prescinde agora de muitas interpretações simbológicas e escatológicas, porque ele foi se tornando a cara do mundo que nos cerca. E ele se torna cada dia mais um livro ecológico. Teve um tempo que ele era um livro muito concentrado na interpretação política dele, mas ele é mais escatológico do que político. São as fontes de água que vão morrendo gradativamente, e ele faz questão de ser gradativo. É um terço que morre, depois dois terços, depois três terços. São mares que vão sendo envenenados, são florestas que vão sendo deflorestadas crescentemente. São os animais da terra e a natureza que já gemia, sempre gemeu, mas que chega a esse ponto do uivo.